Olá, ouvintes do Swincast, eu sou a Beatriz Nantes. Eu sou o Danilo Carvalho. E essa é a Swincast. Bom, eu tomei aí vários puxões de orelha depois do nosso primeiro episódio com a Poliana Kimoto, que, inclusive, se você ainda não ouviu, por favor, ouça, ficou super legal, porque eu não apresentei o podcast, né? Então eu vou tomar aqui 30 segundinhos do nosso convidado, que hoje é bem especial, para falar qual que é a nossa ideia. Basicamente, eu nadei quando eu era nova, sou apaixonada por natação, nado ainda master hoje em dia, e o Danilo é técnico de natação, técnico de categoria Petis e também de master. E aí a gente decidiu se juntar para falar de natação, que é uma coisa que a gente já fazia todos os dias, né? Então, agora a nossa proposta é levar pessoas interessantes da natação e das maratonas aquáticas e conversar com elas. É basicamente isso. Se você tiver alguma sugestão, alguma pessoa que você quer ouvir, manda pra gente. A gente vai atrás. E aí, é isso. Essa é a nossa proposta. O nosso convidado de hoje, está aqui na nossa frente, é o Leonardo Tomazello. Oi, Léo, tudo bem? Oi, tudo bem? O Léo, ele começou a carreira dele na natação convencional. Quer dizer, na verdade, o Léo começou como nadador, nadou na infância, não chegou a ser federado, mas gostava de natação. Foi fazer faculdade e aí acabou entrando na natação. Ele foi técnico na Med Swimming, depois ele foi técnico no Pinheiros, onde ele foi assistente do Albertinho, e depois ele se juntou com o Albertinho e foi para a Reebok treinar um grupo de velocidade. Ele vai falar depois um pouco sobre isso. Foi para o Corinthians depois e desde 2014 ele assumiu como head coach da Seleção Paralímpica do Brasil. Então ele já foi para uma Paralimpíada, 4 campeonatos mundiais. Então a gente vai ouvir aqui um pouquinho, vamos conversar sobre ele, sobre a carreira e sobre natação paralímpica também, que é um esporte que o Brasil é super vitorioso, tem vários ídolos. Léo, obrigada por ter vindo aqui. Eu que agradeço e parabenizo pela iniciativa. Mais um canal, mais uma forma para a gente poder conversar sobre natação, conhecer mais os nossos ídolos, ouvir a entrevista com a Poliana, que foi fantástica. Então, espero manter aí um pouquinho do nível que ela começou. Legal. Danilo vai começar aí te perguntando. Então, Léo, a gente queria um pouquinho que você fizesse um resumo pra gente, falando um pouquinho da sua história e dessa trajetória que a Bia até deu uma pinceladinha, né? Da sua história na natação convencional até você ir para a transição e ficar em definitivo no Paralímpico. Eu comecei na natação, na verdade, como a Bia colocou no início, de uma forma um pouco acidental. Meu interesse em fazer educação física, eu sempre tive, foi por causa do futebol e é o que eu sempre pratiquei na infância. Sabia nadar, mas eu não competia. Minha família mudou para São Paulo quando eu tinha 14 para 15 anos e quando eu cheguei em São Paulo eu não tinha onde jogar, não conhecia muitas pessoas e o meu tio tem uma academia de natação. O meu tio Mário Araújo, ele foi treinador de natação, ele é dessa geração do Albertinho, dessa geração de treinadores. Foi treinador do tênis clube aqui, do tênis clube paulista, então ele conhecia muito as pessoas. Quando eu iniciei na faculdade, para poder pagar a faculdade, me manter, fazer uma grana, eu comecei a dar aula de natação na academia. E acho que logo no comecinho, estava no primeiro ano ainda, ele falou que tinha uma oportunidade, que ele tinha conversado com o Albertinho, que eu não conhecia pessoalmente, para ser estagiário no Pinheiros. Abriu uma vaga de estágio não remunerado, para trabalhar lá. Ele falou, você vai lá, vai pegar pranchinha, vai fazer, ajudar os técnicos das categorias inferiores, mas vai que a oportunidade é boa. E eu não tinha, minha natação não fui federado, era bem amadora. E eu fui, falei, só que eu não tenho como me manter lá, não remunerado. Então eu fui para fazer o estágio com o Albertinho no Pinheiros e trabalhava à noite na academia para manter. E assim foi. Comecei assim. Quando eu entrei, o primeiro ano eu trabalhei com o Thiago Moreno. Foi o ano que o Thiago voltou para o Pinheiros para assumir o Petis. Uhum. Então nós trabalhamos juntos lá. Foi sensacional. O Thiago é excelente. Ele passava tudo que ele tinha. É muito organizado. Tinha tudo certinho, avaliações, tudo. E assim foi que eu comecei a pegar o gosto pela natação competitiva, pelo alto rendimento. Porque todo dia que acabava o treino, eu olhava, os melhores nadadores do Brasil estavam lá nadando.
gostava muito de ver o treino do Vanzella, gostava muito de ver o treino do Ari. E assim foi. Quando abriu, teve uma troca de gerações de estagiários lá. Alguns estagiários se formaram, saíram e iam abrir vagas. O Albertinho chamou, fez uma reunião com todo mundo e falou: o Léo vai trabalhar comigo e vocês vê com quem que vai ajudar vocês, para os outros treinadores. E aí eu comecei a trabalhar diretamente com o Albertinho. E foi a minha faculdade, foi minha pós, tudo foi ali. Foi ali no Pinheiros. Fiquei como estagiário até me formar. Quando eu me formei não tinha vaga no Pinheiros. Então eu fui trabalhar com o Albertinho na Riboc. Ele tinha um grupo de nadadores que treinavam lá. Alguns nadavam pelo Pinheiros, mas treinavam ali. E junto a alguns outros nadadores não federados, ou que eram federados e não nadavam pelo Pinheiros, que queriam fazer o programa, fazer parte do programa, e treinavam nessa academia. E assim eu fiquei até 2011. Nesse período eu trabalhei com o Serjão na MedSwim por 1 ano. E em 2011, quando o Albertinho saiu para ir para formar o Pro 16, eu recebi o convite do Carlão para ir assumir a equipe júnior do Corinthians. E aí foi quando eu fui, nos meus últimos 3 anos no convencional, que eu trabalhei com o Corinthians na categoria júnior. Legal, mas mesmo nessa época que você foi para o Corinthians, aí em 2014 você chegou na seleção, mas você já tinha tido contato com a natação paralímpica por causa do André Brasil, né? Como é que foi isso? Foi na época do Pinheiros também. O Marco Veiga veio do Rio de Janeiro para o Pinheiros para assumir a equipe de fundo e trouxe alguns nadadores com ele que treinavam com ele no Botafogo. E um deles era o André Brasil. O André fazia o treinamento com a equipe normal. Ele nadava Maria Lenk, nadava Finkel, tinha boas marcas de 200 livre, acho que 200 livre sem borboleta que ele nadava na época. E enquanto o Marco Veiga ficou lá, ele fazia esse misto, né, de natação convencional, natação paralímpica. E quando o Marco Veiga saiu do Pinheiros e foi para o Flamengo, o André quis continuar em São Paulo. Só que o Pinheiros não tinha, na época era o Amendoim, ele não tinha como participar tanto das ações no Paralímpico. Então ele precisava de alguém que ficasse com o André nas ações do Paralímpico. E aí eles me convidaram para fazer parte. Então o Amendoim era responsável pelo programa, montava todos os treinos, acompanhava o André e eu ficava com ele nas ações do Paralímpico. Então, mas que foi espetacular. Tive a chance de fazer treinamento em altitude, que eu nunca tinha ido. A gente foi disputar uma etapa da Copa do Mundo em Singapura. E nesse ano foi o ano que teve um campeonato mundial na Holanda. E eu fui como técnico do André no campeonato. E foi lá que eu conheci as pessoas do Comitê Paralímpico e me abriram algumas portas que depois acho que foi fundamental para que eu recebesse o convite para voltar em 2014. Então, na verdade, aí esse tempo dentro da natação convencional, só que nem só na convencional, esse contato e essa convivência com o André Brasil aí nessa época acabou já te colocando um pezinho, de certa forma, lá no mundo paralímpico, no movimento paralímpico, como o pessoal gosta de falar também, né? Depois do Campeonato Mundial, eu recebi um convite para ser técnico da seleção permanente da seleção. Então, além de técnico do André nesses eventos, eu faria parte da delegação, da comissão técnica. Mas eu fiquei pouco tempo, porque quando eu recebi a proposta do Corinthians, não dava para conciliar. Eu não ia conseguir sair para as viagens, eram muitas viagens, o comitê não tinha a estrutura que tem hoje, então tinha que ir muito para Brasília, tinha que ir muito para o Rio. Então eu abri mão naquele momento da seleção para entrar 100% num trabalho novo que eu estava bem animado para começar. E eu lembro bem ali no Corinthians, nesse período do Júnior, você já estava fazendo um trabalho com bastante resultados expressivos com a galerinha ali já de 17, 18, 19 anos, né? E eu lembro que você teve uns resultados bem expressivos e alguns deles até eu vejo que até hoje são seus amigos, acabaram se tornando amigos que você, pelo que eu percebo, leva para a vida aí, né? Foram três gerações assim, muito legais. O Corinthians tem muito disso, de montar, as equipes lá são muito unidas, até hoje é assim ainda. E eu tenho contato com muitos atletas daquela época, muitos. Até aconteceu
um fato interessante, no Paulista agora, Júnior e Sênior do ano passado, no final do ano, a Gabi e a Camille, que foram minhas atletas naquela época, são treinadoras hoje, estavam na borda da piscina, dividindo a borda comigo lá. Então, alguns que estão nos Estados Unidos, que foram para lá e mandam, alguns que tem a Priscila, que nadou comigo naquela época, nadou em São Caetano, até hoje ela mora em Assis, hoje no interior de São Paulo. Quando ela está em São Paulo, ela vai lá treinar comigo. Então, a gente mantém uma boa amizade assim com muitos deles. Cria-se um vínculo, né? E com os técnicos também, né? Eu sei que você foi na festa que homenageou o Bira, aí, que é uma lenda do Corinthians, foi técnico do Mirim Petis aí por não sei quantos anos. E meu irmão é técnico do Corinthians, né, da equipe infantil agora, e ele falou, eu lembro inclusive na época que você saiu, que o Caio me contou assim, puta, você não sabe o que aconteceu, o Léo vai sair do Corinthians, e foi uma bomba, assim, né, como é que vai ser? Então, legal isso, né, que você passou pelos lugares e as pessoas ficaram com impressões ótimas, né? E em todos os lugares, assim, o Thiago Moreno na época do Pinheiros, o próprio Albertinho, até hoje a gente mantém um contato legal, o pessoal do Corinthians, o Serjão tô indo a semana que vem para BH fazer uma semana de treinamento, eu liguei para ele, a gente já marcou alguma coisa, uma tomada de tempo lá com as equipes juntas. Então é legal quando você sai e mantém uma amizade por onde você passou, né, com as pessoas. E especialmente no Corinthians era um grupo que era a equipe técnica era muito unida, assim, a gente trocava muita ideia, muita informação, né? Na época ainda o Vlad trabalhava lá, o Carlão, o PA até hoje muito parceiro, a gente faz muita coisa junto e às vezes faz coisas que não é da natação, a gente sai para jantar e bater papo, e com o Danilo, o Caio, o Marcel, então é bem legal. Legal. E aí, qual que é a principal, já passando aqui um pouco para o Paralímpico, qual que é a principal diferença do convencional para o Paralímpico? Você sofreu muito nesse início dessa transição? Não, acho que sofrer não, mas o Paralímpico me deu até respondendo a pergunta, que é talvez a pergunta que eu mais respondo assim, sobre o Paralímpico, né? Qual que é a diferença? O Paralímpico tem uma característica que é a técnica dos atletas. Você não consegue replicar um padrão de técnica, que muitas vezes eu fazia isso na época do convencional. Então você tem ali uma memória de ver o Cielo nadar, de ver o Mangabeira nadar, de ver o França nadar. Então você pega um atleta, você tenta, acho que meio inconscientemente, replicar essa técnica. No Paralímpico não tem como, cada um tem uma característica muito diferente do outro. Então esse é o desafio, esse desafio é grande e é a principal diferença, assim. Mas isso me trouxe uma visão também muito diferente. Hoje, talvez se eu trabalhasse novamente no convencional, eu teria uma visão totalmente diferente, de ver que se cada um tem uma técnica adequada para que é melhor, né? Que não existe um padrão que você replica. Então isso é o maior desafio. Mas também eu gosto muito da parte técnica do treino, de desenvolver a técnica, de desenvolver o nado, a posição de água. Então é um desafio, mas também é muito gratificante. Na verdade, com esse trabalho da parte técnica, a busca sempre vem por tentar adequar a melhor hidrodinâmica possível para aquele nadador com as características que ele tem. Às vezes somente ele tem aquela característica. E esse desafio é muito legal, né? Eu lembro em alguns momentos que eu cheguei a te perguntar também, em conversas aí de borda de piscina, né? Na questão da parte, você está falando da parte técnica, mas na questão da parte do treinamento, da parte fisiológica, né? Fala um pouquinho pra gente se tem essa diferença ou se essa parte fica mais parecido. Tem alguns conceitos a gente tem que quebrar, né, para trabalhar. Por exemplo, o 50 livre da Edênia são 51 segundos, o do Felipe são 23. Então, se você for dar 10 de 50 para o Felipe, não é a mesma coisa de dar 10 de 50 para a Edênia. No caso dela, é mais parecido com 100 metros do Felipe. Então, você começa a quebrar, não tanto de metragem, mas de tempo de nado. Tem algumas vezes acontece de algumas deficiências, você ter algumas características específicas de algumas coisas que você tem que ter mais cuidado, ou de algum trabalho que você tem que ter um cuidado maior, uma atenção maior, mas 90% das vezes é como você dá treino com um nadador convencional. Respeitando, claro,
o tempo de prova dele, a característica do atleta. A Então, principal coisa aí é tempo de esforço, né? Quanto tempo de esforço aquele atleta fica para aquela prova, independente da metragem dela. Exatamente. E a prova do atleta, né? Você pensar nela como o tempo de esforço, como uma prova, não o 50 livre, mas sim o 50 livre daquele nadador, daquela classe ou naquela situação. Você pode explicar um pouquinho essa questão das classes, que eu acho que não é claro para todo mundo, né? Como que é dividido as classes, contra quem que cada um compete, como que é essa parte? Na natação nós temos três tipos de deficiência que são elegíveis. Então temos as físicas, as visuais e a intelectual. Na físico-motor são 10 classes, que vai de 1 a 10. Quanto menor a classe, maior o comprometimento do atleta. De uma forma bem grosseira, assim, é como se o corpo humano tivesse 300 pontos e aí cada articulação, cada movimento de cada articulação, você tem uma soma de pontos. Então, dependendo da deficiência, você vai perdendo pontos. Você tem que ter um mínimo de 15 pontos para ser elegível para a natação. E a partir daí, de acordo com a escala aqui de pontuação, você vai se encaixando nas classes. Por isso que em uma mesma classe você pode ter atletas com deficiências diferentes, mas eles têm a mesma pontuação dentro dessa, eles têm o mesmo potencial, digamos assim, para a natação. No visual você tem 3 classes, 11, 12 e 13. A 11 é para cego e 12 e 13 para baixa visão. Também, o 12 é um pouco mais comprometido que o 13. E para as deficiências intelectuais é a classe S14. E você dá treino para todas as classes? Hoje eu já dei treino para todas as classes. Hoje nós temos um formato lá no centro, no centro de referência, que divide por tipo de deficiência e por tipo de prova. Então nós temos um treinador que trabalha só com classe baixa, que é da 5 para baixo. Temos um treinador que trabalha só com, ou só não, mas prioriza trabalhos com provas de 200 metros, medley, 400 livre, e eu trabalho com os velocistas. Então eu trabalho com os velocistas para provas ali de 23 segundos até 1 minuto e 11, mais ou menos, que é a faixa que eu tenho. Então hoje eu estou trabalhando especificamente com esse grupo, mas já trabalhei, já fui treinador da Edenia, que é classe baixa, já fui treinador da Maiara, que é classe baixa. Agora estou tendo a oportunidade de trabalhar um pouco com atletas S14, que eu nunca tinha tido essa experiência. Agora a gente está fazendo uma parceria lá com uma equipe, a JR, que é uma equipe que trabalha só com deficientes intelectuais, e aí eles estão fazendo o meu programa também mesclado com um deles, então estou tendo mais contato, então está sendo bem legal. Quem que está dentro do seu grupo hoje atual, que o programa é de sua responsabilidade? Dos atletas? Dos atletas. Bom, hoje eu tenho 8 atletas. Então, o Felipe Rodrigues, que é S10, o Ítalo Pereira, que é S7. Eles estão comigo desde o começo, desde quando eu entrei em 2014. Estiveram nos Jogos do Rio e estão fazendo o programa agora. Tem o Ruiter Silva, que veio de Uberlândia, que é S9. O Andrei Garbi, que veio do interior de São Paulo, treinava na mesma equipe do Daniel Dias. Ele é da classe S9 também. O Gabriel Cristiano, que é do litoral aqui do Guarujá, que é S8. A Mariana Gesteira, S10. A Érica Rodrigues, que é S8. E a Maria Carolina Santiago, S12. Acho que eu não esqueci ninguém. Mas, não, tranquilo. Acho que são esses. Então todos eles nadam as provas de 100, que é mais ou menos nessa faixa aí. O Felipe é o mais rápido, tem 51. E os meninos até que nadam em estilo ali, vai para um 12, um 13 no máximo. Então tá dentro dessa faixa aí. Sobre a Maria Carolina que você falou agora, eu achei uma matéria bem interessante sobre ela, e queria trazer um ponto aqui, que ela é meio novata, né? Ela começou há pouquíssimo tempo, e ela tá se destacando pra caramba, bateu o recorde mundial, e aí tinha um trecho em que ela falava que ela não sabia da existência das classes, que ela não sabia que existia
o esporte paralímpico, assim, como profissionalmente, né? Como que é a sua relação com ela? Como é que foi esse início dela? E como que você vê essa questão de muita gente ainda que não deve nem saber que existe essa oportunidade, né? Apesar do esporte paralímpico, da natação paralímpica estar bem mais em evidência do que algum tempo atrás, talvez desde um pouco antes do Rio até agora, ainda não é ainda não é tão conhecido a ponto da pessoa com deficiência saber, eu posso ser um atleta. Isso ainda não chegou ainda de uma forma tão clara. Então, a própria Carol fala eu sabia que existia natação paralímpica, mas eu achei que todo mundo ia lá, nadava junto, e era uma coisa mais, vamos colocar, inclusiva do que competitiva. E ela chegou totalmente por acaso. E está acontecendo muito de atletas virem que são do convencional, que foram do convencional, estarem chegando na natação paralímpica, mas ainda muito por acaso. Que algum treinador que trabalhou já com atleta paralímpico detectou e comentou, ou porque por alguma circunstância que conheceu. No caso da Carol, por exemplo, ela numa prova de águas abertas, lá da Copa Brasil de Águas Abertas, conheceu o pessoal do Grêmio Náutico União, que tem um trabalho nos dois, nas águas abertas e no Paralímpico, e aí foi para fazer triatlon. Não tinha nada a ver com a natação. Aí quando ela chegou lá e viu a piscina, ela falou, nossa, mas existe uma piscina de 50 metros nessa coberta, isso nunca tinha visto. E aí foi lá, nadou, a gente trocou contato e ela começou. Então vindo muito as atletas desse jeito. Agora chegou mais um, que é o Gabriel Bandeira, que nadava no Minas, que também está fazendo o processo de classificação. Pode ser que já agora para Tóquio ele possa disputar a vaga. Então tenho certeza que tem muitos atletas, principalmente baixa visão e com alguma deficiência intelectual no esporte convencional, na natação convencional. E o que falta ainda é um pouco a informação chegar. Então nós estamos até pensando em como fazer como apresentar o esporte paralímpico para essas pessoas. Talvez nos congressos dos campeonatos da CBDA, ou talvez capacitando o maior número de treinadores possíveis para que eles também conheçam, enfim, de alguma forma fazer isso. Legal. Eu enxergo assim essa situação, né? Muitas pessoas elas não sabem aonde procurar um lugar que proporcione o desenvolvimento de um esporte paralímpico até competitivo. É difícil até saber até não competitivo, mas o competitivo do Paralímpico, a gente tem muito menos locais onde a gente encontra oportunidade para eles se desenvolverem. E aí tem um outro aspecto que eu percebo, até por eu viver no meio desse mundo da natação, do esporte competitivo, existe um certo preconceito ainda, onde as pessoas às vezes não querem aceitar, de certa forma, determinadas deficiências ou dificuldades que, na verdade, elas não são nenhum problema. Pelo contrário, elas poderiam ser portas que se abririam em um mundo um pouco mais específico, né? A gente já até conversou sobre isso, e direcionar mais essas pessoas. E esse lance da capacitação de maior número de pessoas, divulgação, a gente está aqui falando e querendo trazer isso mais à tona, né? Pode abrir portas e mudar a vida das pessoas de uma forma muito positiva. E existe o preconceito dependendo do caso, de diversas formas. Você pode ter o preconceito da família, que não aceita que o filho ou a pessoa tenha uma deficiência. Às vezes você aborda e ele fala, não, de jeito nenhum, não tem. E já aconteceu uma vez no Corinthians, um bate-papo que a gente estava fazendo, eu levei os atletas para treinar lá, e aí, acho que foi o PA na época, falou, dá para bater um papo com o grupo lá e tal, e a gente sentou, e eu vi que tinha um menino que tinha características de baixa visão. Então ele olhava o celular muito de perto, ele tinha dificuldade em fixar o olhar quando você estava falando. E aí eu conversando eu não lembro se ele treinava com o PA ou com o Danilo, ele falou, realmente ele não enxerga o placar, ele não vê o relógio para sair sozinho na série. E quando a gente foi abordar para apresentar, falou, ele pode ser um atleta paralímpico, ele pode... a família teve recuou ali. Muito, teve falou, não, ele não tem nada, e tem essa dificuldade.
Às vezes tem por parte do local que a criança ou que a pessoa faz a natação também, de não saber abordar ou de ter o receio de, nossa, o que eu vou fazer com uma pessoa com deficiência chegar na minha turma, como que eu vou receber, o que eu vou fazer, não tenho condições. Então tem várias formas, né? Uma ação muito legal do Comitê Paralímpico agora é replicar o centro que nós temos aqui em São Paulo para outros lugares do Brasil. Isso eu acho que vai ajudar muito a pessoa ter onde praticar o esporte paralímpico. Isso é uma ferramenta que eu acredito que vai ter assim, frutos bons para... Foi até o que eu falei, às vezes a gente não sabe aonde procurar, para onde direcionar muitas vezes, né? Mas você me deu uma informação aí muito legal. Fala um pouquinho mais disso daí. O comitê está entrando numa fase assim de ir buscar os atletas e não deixar com que os atletas cheguem por acaso, por conta... Se percam. Então, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, com a Carol, de chegar no esporte paralímpico com 34 anos. Caramba! Então, se nós tivéssemos a Carol há 10 anos atrás, ela já poderia estar indo para a terceira Paralimpíada dela, enfim. Então, são vários projetos. Um é a criação do centro de referência regional, que vai ter. Então, você pega... A criança sabe do centro, vai lá e experimenta todas as modalidades, vê qual que ela tem mais facilidade, aptidão, qual que ela se encaixa melhor. Tem os festivais que estão acontecendo também, tem vários festivais acontecendo de várias modalidades, de natação também. Foi uma surpresa muito grande. Nós fizemos em 4 cidades no ano passado o Festival Tubarão Paralímpico para homenagear o Clodoaldo e tiveram 600 participantes. Nossa, que legal. 80% de crianças. Aí nós replicamos de novo em 11 cidades no final do ano e chegou quase a 2.000 pessoas. Então, assim, tem regiões que você nem imagina. Manaus, tem muita gente que faz natação paralímpica, tem muita criança com deficiência fazendo esporte e às vezes são cenários que nós não conhecemos, porque pela distância ou pela falta de informação, eles não conhecem o comitê, nós também não conhecemos o trabalho. Então estão tendo muitas ações para aproximar as pessoas com deficiência do esporte. Está estreitando isso, né? Sim. E como é que seria, por exemplo, sei lá, eu conheço uma pessoa que tem alguma deficiência e ela tem um interesse no esporte. O que ela faz, né? Num convencional, procura um clube, ela entra em contato com quem, mais fácil né? é entrar em contato com o Comitê Paralímpico. Com o Comitê Paralímpico. Que pelo site ou pelo telefone eles sempre direcionam. Ou então na cidade mesmo. Tem hoje eu acredito que aqui no estado de São Paulo, por exemplo, tá se criando uma cultura de que os treinadores trabalham com as duas, com o Paralímpico e convencional. Então, hoje se você chegar no Corinthians lá e falar, pode ser que ele não entre na equipe do Corinthians, mas eles vão saber indicar. No Pinheiros a mesma coisa, no SESI a mesma coisa, nas principais equipes. Pelo interior a gente vê muita gente que nada pelas equipes convencionais, treinam com as equipes convencionais. Então tem as duas formas. Para quem é de São Paulo, eu acho que procurar um clube, tem muitos clubes que estão abrindo as portas. A Federação Aquática Paulista também está fazendo um trabalho muito bom na natação paralímpica. E para quem não é de São Paulo, para quem tem dificuldade, às vezes não tem na cidade, procurar o comitê que com certeza eles vão indicar. Que legal. E fala um pouco sobre o centro de referência. Você citou aqui o de São Paulo e é super legal, né? Super tecnológico. Como é que como é que funciona? O centro de referência começou lá, na verdade o conceito de centro de referência começou com o atletismo antes dos Jogos de Londres. Na natação começou em 2014, quando eu recebi o convite para assumir para ser head coach da seleção, mas uma das funções era desenvolver o centro de referência. E foi o principal motivo por eu ter trocado o esporte, a natação convencional pela natação paralímpica. A oportunidade de montar um programa e de ter os profissionais, assim, você pode montar a equipe que você quiser para trabalhar. E isso foi um fator determinante. Então, poder desenvolver o meu programa de treino também com a participação de outros profissionais. E no começo era lá em São Caetano, então nós dividimos a piscina com as equipes de São Caetano.
E quando ficou pronto, quando construíram, inauguraram o centro mesmo, que é aqui na Imigrantes, aí deu um salto de qualidade muito grande, porque a piscina é a mesma piscina dos jogos. A academia agora pronta é uma academia com aparelhos de primeira e grande, que comporta, tem a parte de recuperação, recebe, se eu não me engano, são 17 modalidades lá no centro. Então, assim, a qualidade técnica que começou lá em 2014, desenvolvendo, todo mundo chegou do esporte convencional, ou pelo menos a grande maioria, e foi desenvolvendo o trabalho da sua área no esporte paralímpico. E aí, quando veio a estrutura, casou, e hoje nós temos mesmo uma estrutura muito boa, com um trabalho técnico muito bom. É um centro de referência realmente, aonde a gente visualiza e vê toda uma equipe multidisciplinar, uma infraestrutura física gigantesca, né? Eu olho para aquele lugar assim, encho os olhos, né? E eu falo, isso realmente é um legado paralímpico, né? Eu enxergo isso como um baita legado. Isso para mim é legado que ficou, que fica e só está crescendo e desenvolvendo, né? É um projeto que, a palavra que eu gosto muito, oportuniza para muitas pessoas um desenvolvimento que talvez ela não tivesse sem essa referência, sem o centro de referência. E a ideia é ser referência mesmo. Então, o técnico está começando a trabalhar com o esporte paralímpico, com a natação paralímpica ou com o esporte paralímpico, ele ir para lá para se habilitar, para se capacitar, ele vai ter a vivência, ele vai ter os cursos que são oferecidos. Nós temos um grupo de atletas tecnicamente muito bons, então metade da seleção do último campeonato mundial está treinando lá, 75% dos medalhistas estão lá, então o trabalho que é desenvolvido lá é referência mesmo para quem está vindo. Então a ideia é essa. Então tem um trabalho da fisioterapia, ela ser replicada nos clubes, tem um trabalho da biomecânica, ela ser replicada. E teve um fato que aconteceu logo no primeiro dia, quando nós começamos quando foi formado ali, estava tendo uma semana de treinamento em São Caetano, foi nosso primeiro dia. E os meninos chegaram para treinar. Na piscina de São Caetano tem um murinho ali, né, que fica na cabeceira da piscina. Uhum. Os meninos ficaram lá sentados, era o nosso primeiro dia, então tinha os outros treinadores que estavam lá, falaram, vamos assistir, né, vamos ver o que eles fazem. E aí ficaram sentados, conversando e tal, 400 para aquecimento, eles se trocaram e caíram na água. E aí eu olhei pro Henrique, o Henrique olhou para mim e a gente pensou, falou, a gente vai ter trabalho, porque é uma coisa que já não acontecia mais, desde quando a gente estava no Corinthians lá atrás, então ter essa rotina de pré-treino, e é uma coisa que ninguém fazia. E foi uma coisa que foi sendo implementada. Hoje você qualquer competição que você vai de natação paralímpica, qualquer treinamento que você vai, os atletas chegam e eles têm uma rotina de pré-treino. É uma coisa que a gente considera assim, básica, mas que no começo não tinha. E isso foi passando e hoje todo mundo faz. É uma cultura. Virou cultural. E é muito legal porque isso é uma coisa que eu vejo que as pessoas não entendem às vezes, que é alto rendimento, né? Inclusive os próprios atletas paralímpicos, o Daniel Dias fala muito isso, né? Eu não quero ser visto como um coitadinho, como um exemplo de superação apenas. Eu sou um atleta de alto rendimento como um atleta do convencional também. Então, acho que ainda tem muita gente que tem uma visão de que aquilo é só inclusão também, né? E não é inclusão, mas também é rendimento. Né? Não, é altíssimo rendimento. É lógico que você tem em todos os lugares, em todas as áreas, você tem de tudo. Então você tem atletas que levam mais para esse lado, que às vezes nem estão num nível tão alto assim, e que tem mais essa parte de eu faço natação, mas eu tenho deficiência, e levam mais para esse lado. Agora, se você pegar os atletas que são do altíssimo rendimento, os atletas da seleção brasileira, o Daniel Dias, o Felipe, a Carol, o André Brasil, esses que são referência, eles não querem mesmo, e não tem que ser, porque a rotina que eles têm hoje não fica assim, não é menos do que nenhum atleta convencional que eu conheço. Não e, deixa a desejar, mais, né? E se não for mais, a rotina, eles são profissionais mesmo, eles vivem disso e eles se dedicam a isso, ao treinamento, à parte física, à fisioterapia, à nutrição, à biomecânica, à psicologia, a todas as áreas. Então,
Eles são atletas. E a deficiência entra como característica. Eles são atletas de alto rendimento com uma característica diferente do atleta convencional. Então, do mesmo jeito que nós temos atletas no convencional que são mais baixos, outros mais altos, alguns com a envergadura maior, menor, um tem uma deficiência de uma amputação de membro superior, ou tem baixa visão, ou uma deficiência intelectual. Mas que eles encaram, que nós encaramos e que nós tentamos passar para todos que estão chegando, que estão acompanhando, esse fato que é importante, a característica deles, eles são atletas porque são deficientes. Não, eles são atletas porque são bons no que eles fazem. E assim, né, o Léo, ele pode falar com uma propriedade imensa, até porque, assim, antes dele migrar em definitivo para o Paralímpico, ele estava trabalhando com uma equipe júnior de um time grande que é o Corinthians, com nadadores muito bons, né, que treinavam tão duro e tinham rotinas duras, e ele agora vê no Paralímpico os caras fazendo até mais, sente dor, treina forte, nada pra caramba, né? Eu acredito que seja tudo muito semelhante nesse aspecto, né? Eu vejo assim que o atleta de alto rendimento, o atleta que está num nível olímpico, num nível paralímpico, um atleta que disputa, ele tem que estar disposto a passar por isso, né? Não tem um outro caminho, é duro mesmo, dói, é dolorido, o cara chega num estado de exaustão muito grande, ele tem que cuidar do descanso, ele tem que cuidar da alimentação, e eu vejo que quem chega nesse nível são os atletas que é uma seleção natural. O cara que chega, que é campeão paralímpico, medalhista paralímpico, ou no convencional, é porque o cara passou por isso mesmo. E a admiração que eu tenho pelo Daniel Dias muito vem disso. O cara que tem medalha, assim, maior atleta do Brasil de todos os tempos. Do mundo, né? Talvez do mundo paralímpico, com certeza. Do mundo paralímpico. E ele já, assim, chegando no final da carreira, né? Já está mais pro final do que pro começo, já ganhou tudo, ganhou todas as medalhas de Paralimpíada, de Mundial, Parapan, Prêmio Laureus, tudo, e o cara vai lá e ele tá em forma, você não vê ele fora de forma, você não vê ele sem treinar, você não vê ele competindo de qualquer jeito, ele faz, tudo que ele faz é muito bem feito, é com uma qualidade muito alta. Então, você vê que esses atletas são diferentes mesmo. Inclusive treinando no dia 30 de dezembro, que eu vi seu post no Instagram, como é que foi isso? O pessoal treinou dia 30 ou dia 31? Não, eles treinaram dia 30, e foi assim, na temporada do Rio 2016, a gente entrou e eu falei, não dá pra gente começar a treinar em janeiro, 15 de janeiro, não dá. O mundo inteiro tá treinando e a gente tá de férias. E na época os meninos tinham muita dificuldade com peso. Ainda não estavam no nível que eles estão hoje. Então nós tínhamos muita dificuldade com os atletas entenderem que tinham que estar no peso, que tinham que estar... E aí quando você dava um mês de férias, aí voltavam muito mal, né? Então a gente fez uma estratégia que foi meio doida. Então começamos a temporada em setembro, se eu não me engano, e acabou o Parapan de 2015, férias, um mês de férias, aí voltaram e treinaram direto. E foi muito legal. Só que tem os problemas, né? Todo mundo viaja no final do ano, todo mundo tem as festas de final de ano, todo mundo tá de férias, a família inteira tá de férias e o cara não. Mas nós tínhamos um grupo pequeno, então deu para fazer legal. Depois dos Jogos do Rio, a gente deixou mais tranquilo, 2016, 2017, 2018, aí para 2019, de novo, falei, nós vamos voltar a treinar em 2018 para 2019. E o Open, que foi a seletiva para o Mundial, foi muito bom. O pessoal estava muito bem. Aí eu falei, bom, agora vocês já sabem que vai ser assim. Só que agora o grupo cresceu. Nós tínhamos lá 8 atletas que estavam classificados para o Rio. Agora a gente foi com 20 para o Parapan. Tinha acho que 15 no Mundial. O grupo cresceu muito. Se juntar todo mundo, tem 25 atletas. E eles estão numa dedicação ao programa, assim, tão empenhados que fizeram. Quem não tinha piscina em casa nas cidades que foram, ficaram em São Paulo, treinaram no Corinthians. Alguns atletas do Corinthians estavam treinando também lá. Então, treinaram aqui. A ideia foi, assim, a orientação foi fazer treino, só iam folgar dia 24, 25, 31 e 1.
e nos outros dias iam treinar direto. Alguns atletas até dia 31 treinaram. Mandavam, pode cair para soltar, pode... isso é muito legal, né? Você vê o comprometimento do atleta. E quando ele vê o resultado, aí ele compra a ideia. Então ele sabe que vai chegar na seletiva agora que vai ter para os jogos na forma. E você olha para... Hoje tem Instagram, é mais fácil até de você ver. Então você vê Austrália, janeiro, eles estão competindo já. Não é que eles estão treinando, eles estão competindo. Estados Unidos, eles estão competindo. O pessoal está fazendo treino camp direto. Eu falei com o Vanzella no final do ano, ele falou que estava difícil de achar vaga em centros para altitude. Ele foi agora, janeiro, foi ele passou no novo lá, ele foi 27 de dezembro, acho. Falou, não tem vaga. Então, o mundo inteiro está treinando para seletivas, porque é um ano muito importante. É claro que não dá para fazer sempre. O ano que vem, provavelmente, a gente não faça. Férias, dezembro mesmo, para o pessoal também ter curtir. Mas ano importante de campeonato mundial e de Paralimpíada. Tem os momentos chaves, né? E como é que tá essa expectativa por esse ano paralímpico? A expectativa tá muito boa, né? O campeonato mundial foi muito bom. Talvez não tenha tido um impacto de número de medalhas igual nós tivemos no 2015, por exemplo, que foi o último campeonato mundial forte da natação paralímpica, mas o número de atletas que ganharam medalhas foi maior, a participação das mulheres foi maior, tem jovens atletas ganhando medalha. O Wendel tem 20 anos e foi campeão mundial. A Carol surgiu agora também como uma atleta, ganhou 2 medalhas de ouro. Então a expectativa é boa, o grupo é muito bom. Acho que a natação paralímpica evoluiu muito. Eu lembro que para o Rio, como foi em casa, a gente abriu, o CPB decidiu que ia levar todo mundo. Se a gente tinha 33 vagas, a gente ia levar 33 atletas, independente se tivesse o índice ou não. Então foram muitos atletas que não tinham o índice do CPB, o índice da natação, mas que foram, tal, foi legal. Agora para esse ano não, para Tóquio vai quem tiver o índice, e eu acho que nós vamos ter todas as vagas com o índice. Então assim, o nível está muito bom, a gente está com boas chances, com gente nova aparecendo, eu tô bem otimista. A projeção então está muito positiva, né? E nesse momento, assim, né, com certeza a gente está falando, mas você tem alguns nomes de pessoas que até pelo ranqueamento do Mundial elas estão bem, né? Mas assim, a gente tem uma questão muito louca aí que é difícil de entender, você falou um pouquinho, que é as reclassificações que estão ocorrendo e tem causado muitas controvérsias aí, né? Muita polêmica até, né? O que você está achando desse momento? Em 2018, em 2017, o IPC, que é o Comitê Internacional, determinou que a partir de 1º de janeiro de 2018 haveria uma mudança no código de classificação e que ela seria implementada até os Jogos de Tóquio. E aí tiveram muitos problemas, né, por essa atitude. Um é porque ela foi implementada no meio do ciclo. Então nós já estávamos no meio do ciclo de Tóquio e houve uma mudança que afetou muitos atletas, direta ou indiretamente. Então alguns atletas diretamente, como o caso do André Brasil, que é o que ficou o mais conhecido no Brasil, e tiveram outros tantos no mundo de atletas que se tornaram inelegíveis ou que mudaram de classe para uma classe mais alta e perderam totalmente a competitividade. Ou então indiretamente, como é o caso do Daniel Dias, que os atletas da classe de cima todos baixaram para a classe dele. Então ele está hoje competindo na classe S6, é como se ele tivesse subido de classe. Então o impacto foi muito grande. Para o Brasil foi muito grande, né? Impactou nossos 2 principais atletas. Que eu falei, né, que agora nós temos mais medalhistas, tal, mas no Rio o Daniel ganhou as 4 medalhas de ouro da natação, foi o Daniel que ganhou. No Mundial, o Brasil acho que ganhou 11 em Glasgow, era Daniel e André. Então afetou, abalou muito nesse sentido. E tanto o impacto foi tão grande que agora o chefe de classificação do IPC saiu, eles colocaram um outro agora no lugar, mas agora já foi, né? Já estamos na véspera dos jogos, não vai mudar muita coisa. Então eu acredito que tinha que ter sido algo mais pesquisado, mais testado
ter colocado como teste, faz uma avaliação, vê qual que é o impacto, refaz ou discute, é isso mesmo, não é? Porque virou muito... o cara faz a classificação, muda de classe, ele entra com uma apelação, faz de novo, volta, às vezes não volta, dá inelegível. Então, mexeu muito com toda a classificação. E de uma forma que não mudou, na minha opinião, a principal deficiência da classificação, que é a subjetividade. Ela continua uma avaliação subjetiva, com critérios novos que foram feitos aleatoriamente. Ninguém chegou e apresentou um estudo e falou, essa mudança aconteceu por causa disso, ou por causa disso. Eu acredito que algumas coisas pontuais deveriam ter acontecido, por exemplo, nos casos dos atletas com paralisia cerebral, nos casos dos atletas com baixa estatura, deveria ter sido feito alguma coisa, mas não com todos os atletas. Foi uma mudança muito grande, de uma forma que não tão planejada ou não bem executada, vamos colocar assim. Você acha ainda que a gente tem a chance de ver o André Brasil de volta para a seleção? Porque o cara é um ídolo na natação paralímpica, a gente sabe dos feitos dele, né? Já vi ele nadando várias vezes, né? Pô, a gente quer ver ele, né? E a gente fica na torcida, mas meio que sem saber o que vai rolar, né? Só para contextualizar, caso alguém não saiba o que aconteceu com o André Brasil, ele, nessa reclassificação, ele simplesmente foi considerado inelegível, então ele era da categoria S10, né? Isso. E aí ele deixou de ter uma categoria, ele basicamente foi considerado que ele não é mais um nadador paralímpico, então foi um caso bem dramático aí, e aí, enfim... impactando em vários aspectos que o Léo falou, e assim, a gente que gosta e ama a natação e torce por ela de qualquer jeito e é brasileiro, a gente queria ver esse cara de volta defendendo o nosso país, né? Tem duas coisas que eu vejo, né? Uma é o lado da classificação, dele ter a possibilidade de fazer uma outra classificação. O comitê está brigando não para que ele volte, mas para que ele possa passar por uma nova classificação. Tem a chance de ser reavaliado e nós desenvolvemos vários estudos para mostrar que a deficiência dele tem uma perda muito grande comparada a um nadador convencional. Que ele é elegível, né? Que ele é elegível, nós queremos ter a oportunidade de mostrar isso. Isso é um fator, é uma briga que está acontecendo. A outra é do atleta, né? O André é um atleta espetacular, talvez um dos melhores que eu já trabalhei, de habilidade, de comprometimento, de querer. Tanto profissionalismo. Que é o que ele estava falando, chegou. Se ele chegou é porque ele tem mesmo. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Só que como é que fica a cabeça, né, do atleta tendo ele? Hoje ele não é um atleta paralímpico. Como é que ele vai ter motivação para treinar, para manter tudo... Essa dificuldade que a gente passou, sofrer no treino, fazer a dieta, abdicar da vida social, das coisas por um objetivo que ele não sabe nem se ele vai ter o direito de disputar, de tentar. Ele não sabe se ele vai eu acredito muito que a motivação é importante. Sim, claro. Não só o treinar, o cara tá motivado para fazer aquilo. Então é difícil um atleta se motivar por uma coisa que ele não sabe nem se ele vai poder fazer, ele não sabe se ele vai poder disputar a seletiva. Então são duas situações bem... Pode ser que nas vésperas do Open eles façam uma classificação e ele volte. Mas e o tempo que ele ficou fora, né? O que isso vai... mexe com a cabeça, muito duro, que vai afetar. Nossa. É uma situação muito difícil, né? Mexe muito com... Eu acho que essa sensibilidade é que falta, às vezes, pro comitê internacional. Eles fizeram uma mudança que mexe com a vida das pessoas de uma forma muito grande e parece que ela foi feita de uma forma sem pensar nas consequências. No caso dele, claro que não é a mesma coisa, mas foi quase como se ele tivesse sido banido do esporte, né? Uma situação muito grave, né? Grave e por muito pouco, assim, o que eu falei lá, que eu estava explicando da classificação, né? Nosso corpo tem lá 300 pontos, a gente tem que perder 15 e ele perde 14, então é coisa muito pouca. Uhum. E aí quando você vai ver a justificativa, é porque falam que o movimento do tornozelo dele é moderado e não leve.
mas essa avaliação é do avaliador e olhando, ele não usa nenhum artifício tecnológico. E hoje é muito barato você fazer uma filmagem subaquática num nadador, você usar um velocímetro, você fazer qualquer coisa que possa dar um dado, dar um número, dar uma... Então é complicado. Na vez que o André fez, o Felipe também fez. E também deu inelegível na primeira banca. E eu falei com a chefe de classificação na hora lá, falei, nós temos aqui uma estrutura, não sei se se vocês conhecem o centro aqui, que a gente pode montar agora para vocês aqui, para você fazer filmagem subaquática, para você fazer velocímetro, para você ver. E ela falou, não, nós não podemos usar, porque não é justo com os outros atletas. Mas também não é justo com quem está sendo classificado. Então é uma situação bem complexa, eu peço até desculpa para quem está ouvindo, às vezes é difícil você explicar tão grosseiramente assim um sistema que é tão complexo, mas a dificuldade é bem grande. E eu acho que, resumindo, isso ainda vai dar muito assunto, né? Muito difícil para ele, eu imagino. E, infelizmente, a gente já deu 50 minutos aqui. A nossa meta com esse podcast era falar por meia hora. A gente já passou no da Poli e agora a gente passou de novo. Danilo, não sei se você quer perguntar alguma outra coisa. Não, então, na verdade, cai na mesma, né? A gente ia continuar falando aqui, porque quando a gente junta amigos para falar do que a gente gosta, de coisas interessantes que deixam a gente motivado, a gente vai desenrolando assunto que a gente nem lembrava que ia falar dele, né? Na verdade, nem tinha pensado, vem espontaneamente. Pô, Léo, muito obrigada pelo papo, foi bem esclarecedor, muito, muito legal, acho que foi ótimo trazer essas informações para mais gente aí. Eu fiquei bem pensando nisso que você falou, ainda tem muita gente que não sabe que existe essa opção de ser um profissional paralímpico, né? Então, o que a gente puder fazer para espalhar informação é importantíssimo, né? A gente quer ajudar esse movimento paralímpico, divulgar ele o máximo possível, trazer isso para as pessoas, para que elas criem empatia e isso se desenvolva como esporte e a gente se desenvolve como país, como cultura, como educação, como cidadania, né? A gente só tem a ganhar quanto mais a gente conhecer e viver isso. Eu quero agradecer muito o convite, fiquei muito feliz, sei da capacidade de vocês, além de serem amigos, a gente já ter conversado várias vezes. Colocar à disposição também, se alguém quiser mais informações, entrar no site do comitê ou no meu Instagram para mandar mensagem, eu procuro responder tudo. E desejar sorte e sucesso nesse projeto que eu achei sensacional. Legal, obrigada, foi ótimo. Obrigado, Léo, valeu. Valeu.